Irmãos, domingo passado à noite, a gente teve uma experiência aqui, poderiam ter sido duas, mas deu certo só uma. A experiência que a gente não teve foi de ter o culto às escuras, se lembra? Mas por causa dessa possibilidade, a gente teve uma experiência que eu achei muito boa, que a gente podia começar a tentar colocar em prática todos os dias, que é você chegar mais perto. Pela primeira vez em quase 2 anos, a gente teve no culto de domingo passado, irmãos sentando aqui nos primeiros bancos. Eu me senti assim tão acolhido, tão próximos dos irmãos. A gente podia começar a ter essa prática, ficar um pouquinho mais perto. Então, se os irmãos puderem, chegar um pouquinho mais para frente. Bom, nós estamos estudando sobre a igreja e a vida cristã. Assuntos aí básicos e fundamentais, no que diz respeito a nós, como cristãos, como igreja, parte da igreja. E nós já vimos algumas coisas introdutórias. Estamos numa primeira parte, que de certo modo é também uma das primeiras, né? Que tem relação aí com igreja, não tanto quanto vida cristã, mas mais com aquilo que é igreja. A igreja é caracterizada, envolve aí no âmbito da igreja haver liderança. Então é sobre isso que a gente está investindo algum tempo aqui para poder entender, estudar e aprender. A gente está indo por parte, né? Primeira coisa que a gente viu foi o que a Bíblia fala sobre, ou aonde na Escritura aparece a palavra igreja. Então a gente viu que no Antigo Testamento não aparece, somente no Novo Testamento, mas isso não significa que igreja não existia no Antigo. Prova disso é que nós estamos vendo, e já vimos, que a igreja funcionava no Antigo Testamento. Em algumas coisas semelhantes à maneira como a igreja existiu no Novo Testamento e continua existindo nos dias de hoje, né? Nós vivemos aí o período do Novo Testamento. E aí, olhando para a igreja no Antigo Testamento, a gente começou a ver como que ela se estabeleceu nessa estrutura um pouco mais organizada. Porque a igreja sempre existiu, começando em Adão, porque a igreja, algo que é fundamental da igreja, é o fato que ela é constituída por aqueles que Deus escolhe, que é o nosso caso, né? Somos o povo de Deus, escolhido por Deus para fazer parte do seu povo e da sua igreja. Isso começou lá em Adão. Até mesmo em relação ao pecado, a igreja sempre se manteve, porque a igreja era constituída de todos antes do pecado. Depois do pecado, só aqueles que Deus escolheu. E isso está lá em Gênesis 3,15, onde, em outras palavras, Deus já havia antecipado que existiriam 2 grupos de pessoas. Aqueles que seriam os filhos de Deus e aqueles que seriam, o que é um termo aí pesado, né? Se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Caim foi um desses que pertenceu a esse grupo dos filhos do diabo. Abel, depois Sete, e por aí vai, né? Os escolhidos por Deus. Então a igreja sempre existiu, mas não da maneira tão organizada como a gente vê no Novo Testamento. E até chegar no Novo Testamento,
isso foi se organizando no que a gente conhece como o povo de Israel. O povo de Israel foi essa igreja no Antigo Testamento um pouco mais organizada. Começou em Adão, foi avançando em outras pessoas. Aí a gente viu que em relação à liderança, sempre houve essa liderança por parte dos anciãos, que eram os mais experientes. E aí, em que momento que a igreja começa a ter essa característica um pouco mais organizada? Através do seu líder maior, ou o seu primeiro líder, que foi quem? Moisés. Nós estamos então no livro de Êxodo, né? Ou estávamos, hoje a gente vai avançar para um outro livro do Antigo Testamento, mas nós ficamos aqui boa parte, deixa eu achar aqui, a gente ficou uma boa parte no livro de Êxodo, vendo algumas dessas lideranças, que começou em Moisés, aí por causa da dificuldade de Moisés, por causa das justificativas ou das desculpas que ele coloca, Deus então dá a ele um auxiliar, que foi Arão, por um tempo determinado. Depois a gente viu que Moisés não suporta liderar o povo sozinho, e aí é constituído os cabeças e chefes. Depois a gente viu que do grupo de anciãos, houveram aqueles 70 anciãos que também foram escolhidos para poder ajudar Moisés na tarefa que ele tinha para realizar, que era imensa, enorme. Se já é difícil para mim como pastor cuidar de 90 ovelhas mais ou menos, só aqui, né, porque tem as de lá, do bairro Brasil. Imagina para Moisés liderar milhões de pessoas, todas de um jeito diferente, ou cada uma com a sua particularidade, cada um com o seu pecado, cada um com o seu problema, cada um com as suas manias que vieram lá do Egito. Então, era extremamente penoso. O sogro de Moisés, Jetro, antecipou isso, previu, melhor dizendo, que Moisés não suportaria, e depois nessa passagem que a gente viu, Moisés, de própria boca, declara, olha, eu não suporto, está pesado demais, e aí Deus fala, escolhe aí dos anciãos 70 para auxiliar vocês. Nós vimos também, irmãos, que Moisés, desde muito cedo, a gente não sabe em que momento que isso aconteceu, mas teve o auxílio de Josué. E aí a gente, olhando para a história, entendendo, né, o que foi acontecendo ao longo da história, sabe que a gente crê, né, que Deus coordenou as coisas para que Moisés, então, treinasse Josué, porque quando Moisés partisse, Josué iria substituí-lo, como está lá no primeiro capítulo do livro de Josué. Estou dando aqui uma breve recapitulação para a gente relembrar e se situar. A última coisa que a gente viu, nós gastamos aqui um tempo, depois do livro de Josué vem qual livro? Isso. Então, no livro de Juízes, nós vimos essa outra etapa, ou esse outro momento na vida do povo de Israel, aonde existiram seus líderes. Então, nós temos Moisés lidera aquele povo durante 40 anos, ele morre, aí vem Josué lidera esse povo todo o tempo que foi necessário para que eles entrassem na terra prometida. Eles entraram, Josué parte, e aí que vem a história que está registrada no livro de Juízes. E o que aconteceu aqui que nós destacamos no domingo passado? É que a geração, a partir do capítulo 2, logo depois de dizer aí, começando o versículo 6, que Josué morre,
nós temos depois da morte de Josué, uma outra geração, ou os filhos daqueles pais que entraram na terra prometida, que eram filhos daqueles pais que morreram no deserto, porque não creram que iriam entrar. Então, a terceira geração. Nós temos aqui essa terceira geração que tinha uma característica terrível, porque era uma geração que não conhecia a Deus e nem o que Deus havia feito no passado. É por causa desse contexto que entra na história dos israelitas alguns juízes. Porque quando o povo deixou de conhecer a Deus e o que Ele fez, esse povo se desviou, se afastou de Deus, começou a idolatrar, começou a se prostituir, incitou a ira de Deus, e Deus, para castigar, manda lá os inimigos, e aí o povo em aperto se voltava para Deus. Então você identifica alguém nessa situação? Quando está tudo bem, eu não preciso de Deus. Quando a coisa aperta, aí eu preciso de Deus. Esse era o contexto do povo. E Deus, para dar um alívio a esse povo que voltava para Ele quando eram castigados, foi por meio dos juízes. Um dos que nós mais conhecemos, qual é o juiz mais famoso que tem? Mais famoso porque é o que geralmente a gente lembra. O mais famoso, eu acho, para nós, é Sansão, porque é a história que a gente sempre aprendeu desde pequeno. As musiquinhas, Sansão era um rapaz, tão forte assim, assim, e por aí vai. Sansão foi um desses, né? Que o povo estava em aperto, Deus levantava os povos inimigos para castigar o povo, e aí o povo chorava, voltava para Deus, Deus levantava os juízes, eles eram libertos, aí eles voltavam de novo, faziam a mesma coisa, é errado. A gente parou por aqui. Sim. E assim, irmãos, o livro de Juízes é um livro interessante para a gente poder ler e extrair algumas coisas, porque a gente fica meio espantado com a consequência do que resulta na vida de um povo que não tem uma liderança, de maneira geral. Por exemplo, se no nosso país nós não tivermos líderes, e se nós não tivermos lei, vira um caos. Cada um faz o que quer, o que acha certo, o que acha melhor, e etc. Não há nada que impeça a maldade do coração ser externada. E aqui aconteceu assim com o povo de Israel. O resultado de uma ausência de liderança espiritual trouxe situações extremamente espantosas, como, por exemplo, eu citei também no último estudo, o caso lá daquele homem que tinha sua noiva, esposa, não me recordo aqui, e os homens queriam estuprá-la, eles a estupram, ela morre, e aí o rapaz, né, o noivo, o esposo, corta ela em 12 pedaços e envia para as 12 tribos de Israel. Então olha que cena e olha que situação, olha aonde o povo de Deus pode chegar se ele se entregar às inclinações do seu coração pecaminoso, irmãos. A gente estudou aqui, na verdade nós estamos estudando na quinta-feira sobre escatologia, as últimas coisas, e a gente viu que na história, seja olhando para o Antigo Testamento, né, onde o povo, por causa do pecado, também é castigado por Deus, Deus levanta os babilônicos, por exemplo, eles vão lá para a Babilônia, ficam escravos 70 anos. Seja em outros momentos da história da igreja, nós vimos situações
aonde, por exemplo, as mães, isso está na Bíblia, as mães comiam seus filhos porque não tinham o que comer. Isso o próprio povo de Deus. Então entenda uma coisa, irmãos. Salvação, eu sempre falo isso aqui, que a gente precisa entender isso. Salvação é depois que você morrer. No sentido assim, você vai experimentar a vida eterna, quando eu falo de salvação, vida eterna. Você vai experimentar a vida eterna depois que você morrer. Aqui a vida não é eterna. E ainda que a gente vá experimentar a salvação depois que morrer, porque a gente crê verdadeiramente em Cristo, a gente tem uma vida para viver aqui. O que a gente planta, você vai colher aqui também. Então, o povo de Deus, infelizmente, teve essas experiências terríveis. Como nós citamos aqui Juízes, como nós citamos aqui a questão das mães em relação aos filhos. O próprio Deus havia profetizado que o povo venderia esterco por preço exorbitante. Isso aconteceu. Tudo isso acontece quando não há liderança espiritual, principalmente, e quando o povo de Deus foge, se afasta de Deus. A gente tem também o livro dos reis, e a gente vai entrar um pouco nessa questão de reis daqui a pouquinho. Nós temos nos 2 livros dos reis, a primeira parte lá falando sobre Saul, Davi e Salomão. Depois nós temos a divisão de Israel. As 12 tribos, fica lá 2 tribos e meia. 2 tribos e meia para um lado. E acho que é isso. Fica um pouquinho de tribos para um lado e fica um tantão de outras tribos para outro. Por causa dessa divisão, reis em uma divisão e outros reis em outra. E aí a gente tem no livro de 2 Reis, o segundo livro dos reis, o relato de vários reis que governaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, e por causa disso o povo também sofreu. Quando nós temos líderes maus, ou quando nós não temos, o povo sofre. O povo é liderado de maneira má, vai fazer o que é errado, e Deus vai castigar. Hoje o que nós vamos avançar é voltar aí para Êxodo, no capítulo 34. Nós vamos ler apenas um versículo. Versículo 31. Dona Lilia, os olhos da senhora estão 100%? Dá para ler? Ou vou exigir muito da senhora? Versículo 31. Capítulo 34, versículo 31. Nós estamos falando sobre liderança. O que de liderança é apresentado ou é informado aí no texto? Vamos lá. O que é sobre liderança? Isso. Moisés, Arão e os príncipes. Esses príncipes é uma expressão aí diferente que a gente não tinha ainda mencionado, né? Que a gente falou sobre Moisés, Arão, anciãos, 70 dos anciãos e cabeças e chefes, certo? Agora aí também nós mencionamos sobre os auxiliares de Moisés, Josué, mencionamos sobre os juízes e agora aparece aí os príncipes. Também vai aparecer lá em Números, capítulo 1. Vamos lá. Vamos ver isso agora. Vamos só ler aqui Números também. Capítulo 1,
Então, boa, tá vendo? Parabéns, está exercitando os seus neurônios. Acharam aí? Números, capítulo 1, versículo 16. Dona Marta, lê para a gente. Agora nós vamos aproveitar a senhora. Esses 3 meses que a senhora ficou longe, vai ser tudo só a senhora. Capítulo 1, versículo 16. Aqui nós temos detalhes a mais daquilo que a gente não viu lá em Êxodo. Qual é o detalhe? Príncipes, eram príncipes do quê? Das tribos de seus pais. Quais tribos? As 12, e aí tem lá as suas famílias. Me veio à mente isso que agora, eu acho que dá até para olhar aqui. Mas deixa eu terminar. Então o detalhe é que esses cabeças esses príncipes eram príncipes das 12 tribos, das tribos de seus pais. Seus pais aqui são quem? As 12. Eu não sei também de cor os 12 filhos de Jacó, não. Isso. Então vamos lá. Eu estou meio perdido aqui porque eu estou tentando achar um negócio que eu pensei. Príncipes das 12 tribos de seus pais, aí, em outras palavras, os cabeças dos milhares de Israel. Quem eram esses príncipes? Eram os príncipes das tribos dos seus pais, que eram os cabeças de milhares. Gente, era muita gente. Então, como que você organiza e lidera milhares de pessoas? É o que a gente vê aqui no Antigo Testamento em relação ao povo de Israel. Você vai liderar milhares, a gente vê isso também lá no exército de Davi. Tinha os caras, que eram os matador bom. Aí tinha aqueles que eram os líderes dos milhares. Tinha aqueles que eram os líderes de 100. Tinha aqueles que eram os líderes dos de 10, mais ou menos assim. Então vai escalonando para a coisa ficar organizada, que é muita gente, é muita coisa para acontecer, é muita coisa para ser envolvida. Vou abrir um negócio que está até agora carregando. Aqui a gente tem então essa descrição um pouco mais detalhada. Vamos para o capítulo 7, que também aqui aparece esse termo. Príncipes. Sete, 2. Acharam? Número 7, 2. Os príncipes de Israel, que em outras palavras eram quem? Os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram, e aí continua o texto. Acho que não. Nunca parei para fazer essa relação, não. Mas acho que não.
Nós temos as 12 tribos que tiveram seus filhos, seus filhos, seus filhos, filhos dos filhos, filhos dos filhos, foi crescendo, tal, tal, tal. Então, muita gente. Esses eram o chefe dos chefes das 12 tribos. É como se fosse, por exemplo, Levi era o chefe de todos aqueles que pertenciam aos descendentes dos levitas. Judá era o chefe de todos aqueles que eram descendentes, faziam parte da descendência de Judá. É mais ou menos essa ideia desses príncipes aqui. Seriam os 12 filhos de Israel, só que eles já haviam morrido há muito tempo. Então, isso foi sendo passado para outras pessoas, para liderar cada uma aí das tribos de Israel. Vamos abrir em Josué, capítulo 7. Para a gente ver essa divisão que existia em Israel. Josué 7. Diz aí: pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. Então eram quantas tribos? 12. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará? Então nós temos tribos. Da tribo que, no caso aqui do texto, da tribo que Deus escolhesse, dessa tribo, ele escolheria segundo as famílias. E da família dessa tribo, que o Senhor escolhesse, se chegaria a ele as casas. E das casas, aquela que ele havia escolhido, se chegaria homem por homem. Então você desenhou aí na sua mente mais ou menos o que está acontecendo? Você tem a nação de Israel, todos. Aí você tem 12 tribos. Dessas 12 tribos você tem as casas. E das casas você tem as... Deixa eu ver se tem família aqui. É o contrário. Você tem as tribos, as famílias, as casas e os homens. Vamos pensar na nossa igreja? Então seria assim. Nós temos a terceira igreja, que é o quê? Sede e congregação. Então sede e congregação seria 2 tribos. Dessas 2 tribos, aí você tem as casas, a casa do Peter, do Marquinhos, do Francisco, da Maria Geralda, a minha, por aí vai. Primeira família? Isso. Então, isso, você tem a família. Só que a família do Peter era a mãe, o pai, os irmãos, os primos, tio, aquela tribuzinha menor. Aí da família, a casa do Peter, porque aí tinha a casa dele, a casa das irmãs da Raina, a casa dos irmãos do Peter. Mas da sua casa, aí você tinha uns 30 filhos, cara. Entendeu? Aí ia designar quem era a pessoa ali. Então a gente tem essa hierarquia. Versículo 16 e 18. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel. Quem Israel? Todos. Segundo as suas tribos, que eram 12. E caiu a sorte sobre uma das 12, a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Então, Israel, 12 tribos. 12 tribos. Família. Família dos Zeraitas. Quem eram os Zeraitas? Os descendentes de Zerá. Eu acho que é de Zerá. Os descendentes de Zerá, ou Zeraí.
alguma coisa assim. E da família desses Zeraitas, aí você tem todos os homens. Então, continuando. Versículo 17. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu a sorte, ou caiu sobre Zabide. Vamos para 1 Samuel, capítulo 10. Versículos 20 e 21. Maneira de Deus se revelar era por meio de sorte. É o texto aqui, exatamente. Mas vamos olhar, 1 Samuel 10, 20 e 21. Tendo Samuel feito chegar todo, então estava todo Israel. 1 Samuel 10, 20. Estava todo Israel para escolher o rei. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, que eram 12, foi indicada por sorte a tribo de Benjamim. Então, de todos, uma tribo de Benjamim. Só que a tribo de Benjamim tem lá 4.000 homens. 21. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, então, da tribo tinha várias famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, que era filho de Quis. Isso. Só até aí. Qual que era... Não tem como projetar ali, mas qual que era a ideia? Então a gente tinha a tribo, a tribo não. A gente tinha a nação de Israel. Da nação de Israel a gente tinha as tribos. Das tribos a gente tinha as clãs, que são as famílias. Das famílias você tinha a casa. Da casa você tinha o pai, e do pai você tinha o filho. Era essa a hierarquia. É só uma observação, né? Oi? Muito tempo. Não, em Moisés, é porque sim, isso não é... Como o povo se tornou esse... É porque é o seguinte, o que acontece? A organização do povo de Deus deu início com Jacó. Seus 12 filhos, as 12 tribos. Então, de certo modo, isso existia lá. Só que não é mencionado. Porque havia os anciãos e tal, só que eram menos pessoas, eram 70. Toda a casa de Jacó eram 70 pessoas. Mas nesse período, o que aconteceu? A fome na região. O povo teve que ir lá para o Egito. Aí passa o tempo de fome. Aí eles ficam escravos mais de 400 anos. Então havia essa organização, de certo modo, a gente imagina que havia, mas isso não é detalhado. E ainda que houvesse, eles estavam sob o domínio dos egípcios. Então não tinha como funcionar de uma forma tão autônoma, livre, porque eles eram escravos. Isso começou a se organizar depois que eles saem de lá. A partir da saída, do êxodo. Mas de maneira organizada mesmo, em Moisés, e mais organizada ainda em Josué. Que aí eles já entraram na terra prometida.
nós vimos então, vamos tentar lembrar? Sobre liderança. Quais eram as lideranças aí do povo de Israel? Ao longo de até Juízes. Começando em quem? Moisés e Arão. Isso. 70 anciãos. Josué. Aí você tem antes de Josué os cabeças e chefes. Aí você tem Josué, juízes. Aí você tem os príncipes. E a outra coisa que nós vamos observar aqui, que é depois dos juízes. Depois do livro de Juízes, quais os livros que são? Reis. É Samuel, porque faz parte aí dessa escolha, né? Na verdade, Samuel aqui não deixou de ser um dos líderes, né? Liderança sempre existiu, irmãos. Sempre foi necessário existir, por questão de ordem. Porque você tem uma série de áreas, você tem uma série de áreas que envolvia essa estrutura hierárquica. Então, por exemplo, quando você tem lá na área espiritual, você tem uma tribo que era responsável, a tribo de Levi. Dos levitas, aí você tinha Arão, sumo sacerdote. Depois você tinha os filhos dele, também seriam sumos sacerdotes. Do sumo sacerdote, você tinha um sacerdote. Aí você tinha os responsáveis pelos sacrifícios, pela limpeza, etc, etc. Então, às vezes, esses líderes religiosos, como por exemplo Eli, que era um sumo sacerdote, dentro do contexto que o povo vivia, também exercia essa liderança. Tinha essa autoridade. Samuel, de certo modo, tinha essa autoridade para poder conduzir determinadas coisas em relação ao povo de Israel. Capítulo 8 de 1 Samuel. Primeira Samuel 8. Nós já temos no título do capítulo 8 o contexto do que acontece. Mas você está percebendo, irmãos, que para que houvesse toda essa estrutura, isso demorou centenas de anos. Não, desde o início. Vamos pensar até desde Adão, aí milhares de anos, né? Milhares de anos para ter uma organização como essa. Não começou tão organizado, porque não tinha tanta gente. Mas dependeu também da situação em que o povo se encontrava. Por quê? Como que haveria uma certa organização, sendo que o povo era escravo? Sendo que o povo não tinha nenhuma terra que era deles. Perceba que essa organização começa a ser mais evidente quando eles entram na terra prometida. Havia isso, só que eles eram nômades, estavam no deserto, peregrinando. Mas quando eles entram, aí foi dividido as regiões para cada tribo, os líderes que seriam sobre essas tribos, os subliderados, assim diante. Isso é um detalhe interessante, irmãos, para que a gente entenda o seguinte: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja centenária que tem a sua organização. Mas a Igreja Presbiteriana é como que eu posso dizer aqui? Hierarquicamente falando,
é o que está mais em cima. Da igreja presbiteriana, isso vai escalonando. Então, no nosso caso, como que acontece? Você tem Supremo Concílio, que são os líderes maiores que pensam olhando para todas as igrejas. Do Supremo Concílio você tem os sínodos. Dos sínodos nós temos os presbitérios. E dos presbitérios nós temos os conselhos ou igrejas locais. E cada igreja local e cada conselho tem os seus membros. Então vai escalonando, do maior para o menor. E aí dentro da igreja, né? Acho que já falei isso. Então nós temos os membros, esses membros são liderados pelo conselho. Dentro do conselho há presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Desse conselho, aí tem outras igrejas próximas, formam um presbitério. Desses presbitérios, existem outros presbitérios próximos. Então, esses presbitérios próximos formam um sínodo. Desses sínodos, tem outros sínodos próximos. Na verdade, são todos. Todos os sínodos formam o Supremo Concílio. Eleição. Só que como é que eu vou ser eleito se ninguém me conhece? Então eu tenho que participar dessa vida de sínodo, de concílio, melhor dizendo, para que eu seja conhecido e dentro das características que eu manifesto, as pessoas olharem para essas características e identificar. Então a gente abre um detalhe, mais uma vez, que é importante. Irmãos, se nós não temos pessoas capacitadas hoje para ocupar determinados cargos, não coloca qualquer um. Não coloca quem não está capacitado. Ah, mas eu não tenho capacidade. Isso não significa que você não pode ocupar o cargo, mas que você pode se capacitar e ser treinado para aquilo. Entendeu? Mas a gente não pode queimar a etapa. Ah, não tem ninguém capacitado. Então, vamos tentar ver o que faz. Ou deixa de ter a área, ou coloca mais alguém que já está em outras áreas, mas nesse meio tempo a gente treina. A gente treina pessoas que querem, pessoas que têm característica para aquilo, pessoas que podem desenvolver essa característica, mas é essencial que a gente tenha pessoas sendo treinadas para ocupar os cargos, que um dia a gente vai passar o bastão para outro. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque isso diz respeito a presbítero, a diácono, a secretário de superintendente, professor. Tem que manifestar característica. Como é que você vai desempenhar uma função que você não tem habilidade nenhuma? Deus é gracioso, é misericordioso, mas tem que haver uma manifestação da característica que a gente reconhece e ao reconhecer você coloca a pessoa exatamente naquela área. Então, a gente não tem que se sentir pressionado a colocar alguém só para estar lá. Você tem que colocar a pessoa certa, com a característica certa. Se eu manifesto essas características lá no concílio, ô Peter, as pessoas me conhecendo vão identificar. Ah, eu acho que o pastor Erickson tem característica para poder ser presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí eu vou ser eleito. Se eu vencer, eu ocupo o cargo. Então é dessa forma que funciona. Deixa eu lembrar por que eu estou falando isso, né? Tá. Nós estamos no capítulo 8 de 1 Samuel. Talvez a gente não consiga avançar muito aqui por causa do nosso horário. Isso. Porque a gente está vendo isso sendo construído, né? Até chegar num rei. A ideia aqui é a gente ler todo o capítulo. Então a gente vai fazer isso para relembrar aqui o que está acontecendo. E aí talvez semana que vem a gente pondera. Faz algumas observações aqui.
Começando o versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Olha aí. Está vendo essa questão de liderança? Samuel, por si só, já era um líder. Lembra lá da história? Eli, aí tem a história lá de Ana. Aí Ana consagra o filho vai servir a Deus lá com Eli. Aí ele morre, fica Samuel. Treinado. E você vai vendo que, talvez na cabeça de Moisés, isso a gente não sabe porque a Bíblia não menciona. Talvez na cabeça de Moisés e na cabeça de Eli, não estava lá, não foi uma coisa que ele planejou, tinha como intenção, não, eu vou treinar Josué e vou treinar Samuel. Mas você vê que Deus vai e coloca a pessoa no lugar certo para ela ser treinada. E a gente vê que o processo de treinamento muitas vezes é doloroso, né? Moisés foi treinado aonde? Aí eu já não sei se foi tão difícil para Moisés, né? Porque foi treinado no palácio. Mas enfim, ele foi treinado depois que ele mata lá um egípcio, e aí ele tem que fugir. Sim, que é mais árduo, né? Você vai ver, meus irmãos, que a didática de Deus é sempre essa, dele mesmo criar situações de colocar as pessoas em determinadas situações para ela ser treinada. E aí, no caso de Samuel, foi o que aconteceu, né? E aqui, já não podendo mais liderar, que é uma coisa que a gente tem que entender. Eu estou com 37. Vai chegar uma época, irmãos, que eu não vou render como eu rendia mais. O cérebro não funciona, o ânimo, as forças não são mais a mesma, as pernas não são mais as mesmas. Então, a gente tem que passar o bastão. E às vezes a gente tem dificuldade disso, porque eu comecei, a igreja é minha, e aí ninguém me tira daqui. Não é assim. A gente vê que o próprio Samuel está implícito aqui, porque ele estava envelhecido, o que ele fez? Não dou conta mais. Vamos colocar uns caboclos mais jovens. Quem eram aqui? Os seus filhos. Os filhos por juízes sobre Israel. Continuando. Não, mas isso é exceção. Eu sei, mas não é a mesma coisa, cara. Não tem jeito de você comparar o Nicodemos quando tinha 25 anos com um cara que está com 70. Não é a mesma coisa. Ainda que o cara renda muito, escrevendo, pregando, mas não é a mesma coisa. Coloca o cara para evangelizar na rua. O cara não vai. Não vai. Vai falar assim, põe e o Peter, que é mais novo. Entendeu? O cara não aguenta. Mas assim, vai por quê? Uma característica que você tem é essa juventude. Característica. Já não é a minha característica, já não é a característica do outro. Então isso é interessante, irmãos, e é por isso que igreja tem as diferenças. Não é no sentido negativo. Nossa, que cara chato. Nossa, que pessoa que fala demais. Já percebeu que a gente sempre foca nas diferenças no que diz respeito ao que é negativo? Por que você não foca nas diferenças no que diz respeito ao que é positivo? Porque Deus coordenou o corpo dessa forma. Para quê? O Francisco tem essa característica, eu não tenho. Então, ele é o cara para ocupar e fazer esse trabalho. Não sou eu, é ele. Que é um outro parênteses que a gente abriu aí nos estudos passados. Pastor, irmãos, não é porque é pastor que tem habilidade para tudo, de modo algum. Tem habilidade para algumas coisas. Eu já falei para os irmãos, eu tenho 4. As outras eu vou desempenhar, eu vou me capacitar, eu vou realizar, eu vou fazer, mas às vezes o Francisco, cara, é excepcional para fazer aquilo que eu estou lá, me matando porque não é minha praia.
versículo 2. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Então está vendo? Juízes em regiões específicas. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, olha aí, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. É interessante, irmão, só um detalhe aqui no versículo 8, que o próprio Deus, várias vezes, faz referência desse período, né? Desde o Egito, ou seja, da saída. Então, dá a ideia de que a partir da saída é que se caracterizou essa organização maior do que era a igreja no Antigo Testamento. Porque antes era escravidão, porque antes era a família de Jacó, e antes de Jacó eram os patriarcas. Segundo, versículo 8. Segundo todas as obras que desde os dias em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também faz a ti. Agora, pois, versículo 9. Atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que ele pediu um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitões de... Olha aí. Aí nós temos já uma outra organização de uma outra área, que no caso aqui são dos exércitos. Esse princípio é o mesmo que se aplicava a outras áreas do povo de Israel. Os porá uns por capitões de 1.000, capitões de 50, outros para lavarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, e o empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhes sereis por servos. Então naquele dia clamarei por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Olha aqui um problema. A gente tem um outro, mas a gente vai entrar nesse detalhe próximo domingo. Mas um outro problema é que é o seguinte: quem era a autoridade sobre o povo de Israel? Samuel. Aí, olha que interessante, porque isso aqui, irmãos, tem tudo a ver com o que muito crente faz. A autoridade é Samuel. Então, os caras que estão lá incomodados com os filhos de Samuel, que eram os juízes, mas que eram péssimos juízes, chegam para Samuel e falam assim: ó, seus meninos aí estão fazendo trem errado, a gente quer rei. Eles reconhecem a autoridade de Samuel. Então, eles reconheceram a autoridade de Samuel. A gente entende que é você que tem que nos autorizar a ter um rei. Beleza. Aí Samuel fala assim, ó, vocês querem rei? Isso não me agradou e nem agradou o Senhor. Porque tem um problema aí. Já está no texto. Mas a gente aborda isso domingo que vem.
Tem um problema aí, mas beleza, vocês querem ter um rei? Ok. Ele ora ao Senhor, Deus fala assim, pode dar um rei para esse povo. Eles querem um rei? Lembra lá das carnes? Seus miseráveis, vocês querem carne? Então beleza, vai sair carne pelo nariz de vocês, de tanto carne que vocês vão comer, não é isso que vocês querem? Vocês querem um rei? Então beleza, toma um rei. Só que estejam cientes de que ao terem um rei, ele vai ter isso, aquilo outro, o direito dele isso, tal, etc. Blá, 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 blá. Aí Samuel encerrou e falou assim, mas essa não é a vontade de Deus. Aí o povo falou assim, e daí? Nós queremos rei. O que isso tem a ver com muito crente hoje? A pessoa reconhece as suas autoridades, que é a Bíblia e os seus líderes. Aí ele olha na Bíblia e fala assim, aí ele chega para Deus e fala assim, Deus, um exemplo aqui. Eu estou doido para namorar, para casar. O que o Senhor me orienta sobre isso? Aí Deus, na sua soberania, na sua providência, vai lá e faz o cara lembrar. Ele abre lá na Bíblia, cai no texto, que, enfim, seja lá a maneira como Deus vai fazer. Aí ele cai naquele texto que Deus fala assim, que a gente não deve casar em julgo desigual. Então Deus deu a resposta. Não é quem você quer. Só que aí a pessoa já está interessada naquela pessoa que não é crente. Só que ele entende que deve se submeter a Deus. Então ele vai consultar a Deus, ele pede a Deus e Deus fala assim, aquele lá não. Aí o que ele faz? O que eu quero é isso aí. Na igreja a mesma coisa. Tem os pastores. Quantas vezes, irmãos, eu aconselho pessoa que aí eu falo assim, você não deve fazer isso. Às vezes a gente é procurado. Pastor, o que você acha? Eu falo, cara, não. Aí a pessoa dá as costas, vai lá e faz. Que é a vontade dela. Então isso é muito problemático. Se Deus tem os líderes que deveriam ser sábios, dar bons conselhos, não serem como os filhos aqui de Samuel, que foram péssimos juízes, a gente tem que respeitar. E aí qual é o princípio de respeito? Enquanto a pessoa for fiel a... O exemplo que eu gosto de dar é, eu sou o anjo da igreja. Sou o responsável espiritual pela vida dos irmãos. Se eu chegar e falar assim, Deus me revelou, irmãos, que a gente deve adulterar. Vai ter uns caboclos que vai falar assim, rapaz, é tudo que eu queria. Bora. Aí vai ter outro que fala assim, não. Que não, irmão. Por quê? A Bíblia fala, não adulterarás. Mas a autoridade é dada, desde que essa autoridade seja coerente com a Escritura. Sim. Sim. É porque o que a gente vai fazer é só fruto da nossa imaginação. A gente vai inferir algumas coisas, porque lá não está no texto. Então não deixa de ser algo para a gente considerar, mas nós não podemos sim bater o martelo. Voltando aqui para o texto para a gente terminar de lê-lo, né? E aí a gente retoma domingo que vem. Depois de tudo que Samuel falou, versículo 19. O povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não,
mas teremos um rei sobre nós. Já vá observando por quê, qual era a finalidade e o motivo, versículo 20. Por que eles queriam um rei? Por que eles não deram ouvidos à voz de Samuel? Porque eles disseram, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, é isso aí? Atende a voz, sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Uma outra observação aqui. Vamos tomar cuidado, irmãos, porque às vezes quando a gente quer forçar a Deus, assim, há casos e casos, tá? Mas, principalmente pensando naquilo que é pecaminoso, quando às vezes a gente quer forçar demais a Deus, porque a gente não se sujeita à vontade dele, mas a gente quer que a nossa vontade aconteça, Deus deixa. Para quê? Era isso aí que você queria? Está vendo onde você chegou, irmão? Não precisava. Deus deixa, é igual o pai faz com o filho, não é? O menino fica lá o dia inteiro. Você fala, não, não vai ser legal. Aí chega a hora que você cansa e fala, você quer? Então faz. Que aí você vai aprender pela dor. É isso que Deus fez, né? Quando a gente quer forçar demais a Deus, às vezes Deus permite. Para a gente ver que a gente depende dEle e que a nossa vontade muitas vezes é influenciada pelo pecado e o pecado vai levar a gente para o buraco. Cuidado, irmãos. Uma coisa que eu vejo, porque querendo ou não, irmãos, na igreja, a política faz parte. Faz parte a política. E a política fazendo parte deve ser exercida como boa política, não má política. Mas existindo política, às vezes a má política ocorre. De maneira que a nossa igreja, como que funciona as coisas? Funciona não pela decisão do pastor, e nem de todos, mas de alguns. O sistema de governo da nossa igreja é representativo, por isso que nós somos presbiterianos. Porque são os conselhos que os irmãos, são os presbíteros, melhor dizendo, que os irmãos escolheram, que vão representar o interesse da igreja, certo? Então, alguns que não deveriam ocupar esse cargo, porque não tem característica, mas foram eleitos, não foram? Vão desempenhar uma política má. Por que eu estou falando isso? Porque aí chega um assunto lá, vamos pensar. A gente, sei lá, qualquer coisa. E aí, a opinião de uma pessoa lá é a opinião dele, é a vontade dele. Quando essa pessoa não entende que não é a vontade dele que tem que prevalecer, mas a vontade do todo, e que tem que estar alinhado à vontade de Deus, ele vai forçar a coisa. E aí vira humano. E tudo aquilo que é humano, aí Deus não abençoa, traz prejuízo. Então a política tem que existir. Mas o que eu preciso entender como pastor? Não é porque eu sou o líder maior da igreja que é a minha vontade que tem que prevalecer. É a minha vontade, é a minha opinião. Mas se o conselho entende outra coisa, eu tenho que entender que isso é bênção para a igreja. O que a gente não pode permitir é aquilo que não tem nada a ver com a vontade de Deus e que não tem nada a ver com a Escritura. Mas se tem a ver com o reino e não é aquilo que eu queria, amém, irmão? Vamos deixar o trem acontecer. Não tem que ser a minha vontade e eu ter que ficar fazendo má política, ficar dividindo igreja, ficar falando mal,
ficar passando a perna no outro. Às vezes isso acontece, não pode existir dentro da igreja, por falta de compreensão daquilo que a gente está observando aqui. Ok? Então a gente para aqui para observarmos alguns outros detalhes no próximo domingo sobre essa questão do porquê que ter um rei se tornou um problema. Alguma dúvida, consideração, acréscimo? Então vamos orar? Ficar de pé? Deus amado, queremos agradecer mais uma vez pelo tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui, de aprendizado na Tua palavra que é tão vasta, tão rica, tão profunda. Que a mesma, ó Deus, seja compreendida, aplicada ao nosso coração, para o nosso bem e para a glória do Senhor. Abençoa, ó Deus, a nossa igreja, o Teu povo. Dá-nos maturidade, dá-nos, ó Deus, entender esses princípios básicos e fundamentais, para que a gente caminhe de maneira saudável, da maneira certa, para a glória do Senhor. Livra-nos de nós mesmos, do pecado que reside em nós, que possamos nos sujeitar à Tua vontade sempre, e não à nossa, que é muitas vezes pecaminosa. Que, ó Deus, possamos lembrar de Provérbios 16, 1-3, que diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração, avalia o nosso coração, e sabe que muitas vezes a nossa vontade, aos nossos olhos, parecem ser certa e santa, mas aos olhos do Senhor nem sempre. Então, não permita que a gente force para que a nossa vontade prevaleça, mas que a gente se sujeite e submeta à Tua vontade revelada na Tua palavra. E, ó Deus, que exercita muitas das vezes por aqueles líderes que o Senhor coloca sobre nós. Dê-nos líderes zelosos e fiéis, conselhos, presbíteros, ó Deus, a minha vida como pastor. Dá-nos graça para que a gente honre o Senhor naquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida. E assim, ó Deus, sejamos um povo abençoado, feliz. É o que nós desejamos, oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, irmãos. Deus abençoe.